Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar início ao nosso conteúdo de bioética. Na verdade, a gente vai fazer uma revisãozinha do que a gente teve ainda nas aulas presenciais. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que nós vamos ter esses vídeos, nós vamos ter algumas leituras, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato comigo e mandem uma mensagem, respondam alguma coisa no fórum que a gente retorna, manda mais conteúdo, a gente conversa e vai fazer essa aula da melhor forma possível, tá bom? Então, nós começamos o nosso conteúdo de bioética nas aulas presenciais. Esse aqui é o meu e-mail, caso vocês precisem falar comigo também. Bom, então o que é a bioética, né? A bioética é uma ética na área da ciência. Qual seria a maneira mais correta de você agir diante de uma situação que você se encontrar em uma pesquisa científica, numa atividade que você estiver realizando? A gente tem que lembrar que a ciência, com os avanços da ciência, nós trazemos muitos benefícios, mas também se essa ciência for utilizada de uma forma ruim, assim, ela pode trazer muito malefício para a saúde das pessoas e para a saúde do ambiente. Por isso que é tão importante a gente discutir quais são as melhores formas da gente identificar as ações éticas diante da ciência. Além disso, a gente consegue ter uma conduta comum. O que seria comum e moral e ético e aceito para a sociedade em que a gente está? Essa parte aqui é muito interessante porque a gente tem que lembrar que dependendo do país que você tiver, dependendo do contexto histórico que você tiver, a bioética vai mudar também. O que é ético para o Brasil de 2020 não é ético para o Brasil de 1960. Não faz tanto tempo assim, mas muda. O que é ético para o Brasil hoje pode não ser ético para alguns países da Ásia, por exemplo. Então a gente tem essa variação no ambiente e no tempo. Nós temos várias definições diferentes sobre o que é a bioética, mas eu trouxe essa daqui do livro que eu vou passar para vocês, que ela identifica que é um estudo da conduta humana na área da ciência da vida e dos cuidados da saúde, na medida em que esta conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais. A ética não é uma coisa nova, nós falamos de ética há muito tempo. Só que cada vez nós temos problemas diferentes acontecendo. Com os avanços da ciência, nós identificamos problemas novos a serem discutidos para chegar em um consenso do que é aceito para aquele momento e para aquela situação. Bom, uma forma da gente conseguir superar esses desafios é considerar o princípio da autonomia. O que ele diz? O princípio da autonomia é uma palavra-chave dentro de bioética. Qualquer decisão que você for tomar, se estiver dentro da lei, você tem que respeitar o que a pessoa vai querer ou não. Como assim? Nós tivemos algumas discussões durante as aulas, por exemplo, de transplante de órgãos, de transfusão sanguínea. Algumas religiões não aceitam isso. Mesmo nós sabendo que isso é algo bom, que isso vai trazer uma saúde, uma qualidade de vida para essas pessoas, se quem for receber, ou se a família de quem for receber não aceitar, a gente tem que respeitar o princípio de autonomia. Respeitar que cada um escolha e aceite aquela situação ou não. Então, cada um tem o direito de autogovernar a sua vida, tem autonomia para escolher. Isso aqui está relacionado a muitos valores morais e de crença de cada pessoa. Mesmo estando todos no Brasil, todos em 2020, nós temos variações de pessoa para pessoa do que é certo e do que é errado. E dessa forma aqui, com esse princípio da autonomia, a gente tenta evitar ao máximo os danos em cada uma dessas pessoas. Essa frase aqui eu achei muito interessante, que é de 1991, mas eu acho muito real até hoje. Nós estamos em uma época de muita fragmentação moral, né? Então tem muita variação do que é certo, do que é errado, de pessoa para pessoa. Nós estamos em uma época de muita apatia. Então é muito importante a gente considerar o desejo e as escolhas de cada um. A palavra bioética foi utilizada a primeira vez por Van Potter no livro dele que chamava Bioética, uma ponte para o futuro, em 1983. Esse termo foi utilizado inicialmente não se referindo a avanços médicos, a avanços de pesquisa científica com genética, DNA ou algo assim. A primeira vez que ela foi utilizada foi devido à preocupação das alterações ambientais,
preocupação com o planeta, preocupação que o nosso avanço científico traria muito problema de poluição, de alteração do meio ambiente. Então, era um termo mais utilizado na área de ecologia. Aqui nós temos alguns fatos históricos que começam essa discussão da bioética. Nós vamos ver mais para frente alguns casos que estão relacionados com o campo da bioética, mas a gente inicia em 1953 com a descoberta da estrutura do DNA. Nós temos essa prática de reanimação, ordem de não ressuscitar. Se uma pessoa tiver uma parada cardíaca, por exemplo, e você for fazer uma reanimação e a pessoa ou a família deixar algum indício de que não era para ressuscitar, você não pode fazer essa prática médica. Só que, será que vai dar tempo de fazer isso? Espera aí, gente, a pessoa está aqui com problema cardíaco, eu preciso fazer uma reanimação. Dá tempo de eu consultar? Quando nós temos a invenção, né, o início do uso das máquinas de hemodiálise, a gente tinha mais pacientes precisando do que máquinas disponíveis. Quem seria escolhido para utilizar essas máquinas de hemodiálise? Lembrando que é vital para quem depende dessas máquinas. Nós tivemos em 1967 o primeiro transplante de coração, né? Também uma grande questão de bioética. Muitas pessoas não achavam isso muito ético, muito moral, trouxe muita discussão. E depois, em 1970, nós começamos a discutir alguns experimentos no laboratório. Alguns cientistas, eles começam a avaliar como as bactérias ficavam resistentes aos antibióticos. Essas pesquisas você tem que fazer o teste e você vai acabar criando essas bactérias resistentes. Como que eu posso controlar isso? Como é que eu vou fazer as medidas éticas para que essas bactérias fiquem apenas na ciência, não sejam utilizadas depois para o mal, né, das pessoas, para o mal-estar das pessoas? Em 1978, o primeiro bebê fecundado in vitro. E em 2003, o projeto Genoma, o projeto de sequenciamento do material genético humano. Esse projeto Genoma humano, né, depois é o genoma humano, o genoma aqui inicial é de organismos mais simples, mas o projeto Genoma, ele possibilita que a gente identifique fragmentos do DNA, fragmentos do gene, né, do DNA, que vão sintetizar diferentes características. Isso dá um poder muito grande na edição genética. Então, de novo, mais uma questão ética. Nós vamos falar agora de casos, né? Estamos aqui falando de casos. O que aconteceu no passado, o que acontece agora que levantam essas abordagens éticas? O primeiro caso que a gente vai falar aqui é do Baby Doe, ou Doe. O Doe é como se fosse fulano em inglês. Então, eles queriam preservar a identidade dessa criança. Era uma criança indiana em 1982. Ela nasceu com uma fístula traqueosofágica. Então, ela tinha uma abertura que impedia a passagem do alimento. Ela passava muito fome, ela poderia morrer, inclusive, de complicações, né, causadas por pneumonia, infecções bacterianas, aumento de líquido nesses pulmões, né, por causa dessa secreção da alimentação incorreta, e tinha uma chance. Olha, ou ela vai morrer nessa situação, ou a gente pode tentar uma cirurgia para corrigir. Tem 50% de chances de dar errado. E a família, ela resolveu não fazer a cirurgia e ainda mais suspender a alimentação que estava sendo feita nos cuidados médicos. E aí deu um maior problema, porque os pais foram muito julgados por causa disso. Eles acreditavam que era um ato de amor para a criança, para ela não ficar sofrendo daquela forma, ou com a cirurgia ocasionar a morte, né, os 50% de chance de não dar certo. Só que a sociedade ficou, poxa, é um abandono parental, é um abandono de incapaz, né? E essa criança morreu com 6 dias de idade. Depois nós temos o caso Ayala nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tinha um casal que tinha uma filha com leucemia e não tinha um doador disponível. Então eles resolveram ter outro filho, outra filha, para tentar ser doador dessa primeira filha que estava doente. Eles tiveram a segunda filha e essa segunda filha conseguiu doar a sua medula, foi compatível, doado a medula para a primeira filha e essa primeira filha ficou sadia. E aí entra outra discussão. É correto você ter esse segundo filho para salvar o primeiro? Não é correto? Essa criança não tem poder de escolha para resolver se ela queria ser doadora ou não queria ser doadora. É correto? Mais um caso bastante discutido foi o caso da Cruza, que é a Nancy, né? E ela teve um acidente, ela sofreu um acidente e ficou em estado vegetativo. E nesse acidente ela teve uma lesão irreversível do cérebro. Por 3 anos, os pais dela entraram com um processo para tentar remover essa sonda. O que mantinha ela viva
era essa sonda que alimentava ela. E os pais ganharam esse caso porque tiveram alguns colegas do trabalho que testemunharam para falar que a Nancy não queria se manter naquele estado, que ela já tinha falado que ela não gostaria de viver assim no trabalho. E aí eles conseguiram a remoção dessa sonda e depois de 12 dias ela veio a óbito. Debate de novo do quanto que é justo você retirar essa sonda, seria uma forma de eutanásia, seria uma forma de matar essa pessoa? Não, seria uma forma de deixar a pessoa morrer normalmente, porque sem a sonda ela não sobreviveria. Entra mais uma discussão ética aqui. Mais um caso bastante polêmico na bioética é o caso dos bebês de proveta. O primeiro bebê de proveta foi em 1978, na Inglaterra, e aconteceu porque a mãe tinha as trompas obstruídas, então ela não conseguiria ter um filho gerado naturalmente, né, das formas naturais. E ela teve 50 tentativas até que o embrião conseguisse ser gerado, até que nascesse a filha dela. Agora, outro tema bastante polêmico e que é bem atual, de 2018. Licença maternidade, né? Quando que você pode tirar uma licença maternidade? É só quando você gera um filho ou não? O que acontece? Era um casal, né? E uma das mães gerou os bebês, foram gêmeos, e a outra das mães fez um tratamento junto para poder amamentar. Então, as duas conseguiriam amamentar. Elas entraram com um processo na justiça para que as duas tivessem direito à licença maternidade. E elas conseguiram. A liminar foi favorável e as duas conseguiram tirar a licença maternidade. Agora, falando de um caso bem atual e que volta lá na polêmica do estado vegetativo, se você mantém os equipamentos ligados ou não, uma mulher de 31 anos, ela ficou 27 anos em coma. E depois de 27 anos em coma, ela acorda. Inicialmente, ela tinha sofrido uma lesão cerebral e isso foi o que causou, fez ela ficar internada em coma e ela ficou ligada todos esses anos por equipamentos. Só que depois de 27 anos ela conseguiu voltar. Mais interessante ainda é que hoje em dia os médicos identificam que ela consegue reagir à dor e consegue se comunicar um pouco. Mas lembrando, isso aqui é muito raro. Então, vem mais uma situação que a gente fica em dúvida, né? Não teve um caso lá que foi aceito que os pais desligassem a sonda? Esse caso aqui foram 27 anos, foi mais tempo ainda. E aí a mulher voltou. Então entra numa discussão maior ainda de se é melhor desligar esses equipamentos ou se não é certo desligar esses equipamentos. E agora, né? O que a gente faz? Um caso de doação entre irmãos, né, que aconteceu em 2018. E aconteceu o seguinte: um menino de 4 anos, ele foi compatível com seus irmãos mais novos de 4 meses. Os irmãos mais novos de 4 meses, eles nasceram com uma imunodeficiência muito rara. E como o irmão mais velho, de 4 anos, só 4 anos, era compatível, os pais autorizaram a doação desse irmão mais velho para os filhos mais novos. E é muito complicado, porque essa criança não tem idade para falar por si só, ela não tem o direito de se autogovernar ainda. Então, os pais estão autogovernando por ela. Agora, para a gente finalizar, eu trouxe aqui o caso de 2019 do chinês, né, um cientista chinês, que ele fez a alteração genética, a modificação genética de 2 bebês. Essas alterações genéticas, ele fez uma modificação no material genético dessas crianças para que elas não ficassem mais suscetíveis ao vírus do HIV, né, a doença AIDS. O que esse chinês fez, né? O que esse cientista fez? Ele identificou, a gente consegue identificar que algumas pessoas são mais suscetíveis, menos suscetíveis a esse vírus, a essa contaminação. E ele identificou algumas sequências do material genético que eram mais comuns ou menos comuns nessas pessoas que não eram tão suscetíveis, né, tão afetadas pelo vírus da AIDS. Pegou e fez essa edição genética pela técnica de CRISPR, que é uma técnica muito detalhada, muito minuciosa, que você consegue alterar pequenos fragmentos do DNA. Ele fez essas alterações e ele diz que ele não afetou nenhum código de ética, que ele fez tudo conforme todas as regras de ética atuais. O problema é que, hoje em dia, então, depois desse caso, os comitês de ética falaram assim, acho que a gente precisa realmente dar uma estudada, analisada, alterar alguns pontos das leis éticas para essas alterações genéticas.
cada vez mais a gente tem maior capacidade de edição genética e isso aumenta o perigo de como que a gente vai selecionar esse material genético das próximas gerações e o quão perigoso pode ser essa seleção de material genético. O que é permitido nos dias de hoje é que, se for um caso que os pais têm doenças genéticas hereditárias, esses pais podem optar por fazer essa alteração genética dessa doença hereditária que não tem outra opção, que vai com certeza passar para esse filho. E aí eles fazem essas alterações, fertilização in vitro, implantação no útero. E aí essa criança vai ter uma alteração genética, mas é uma alteração genética que não tem outra opção, não tem outra escolha. Aquela criança vai nascer com uma doença hereditária genética que pode ser muito perigosa e muito grave. O que acontece nessa situação do cientista chinês com a AIDS a AIDS não tem outra opção? É necessário eu fazer uma edição genética para uma criança não ter AIDS? Tem outro método, outra medida que eu posso utilizar para uma pessoa não ter AIDS? Tem, né? Tem um negócio chamado preservativo. Então, entrou numa discussão ética muito grande e no código realmente não tinha tão especificado o que pode e o que não pode nessas edições. Com esse caso, eles estão revendo, né, essas informações e tem esse videozinho aqui do que é a técnica CRISPR, caso vocês queiram dar uma olhada como material complementar, tá bom? Mas é isso que eu queria falar para vocês. Alguns casos, um pouquinho do histórico, do que é bioética, e aí a gente continua falando mais daqui a pouco. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem e até mais.